Graça e paz, amados. Amém. Louvamos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos dá e pelo privilégio de nós estarmos na casa do Senhor. E você que está vendo esse vídeo, o privilégio de você estar vendo também. E nessa manhã nós convidamos você a louvar ao Senhor. Amém? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 100. Salmo de número 100. Assentados mesmo. Aclamam ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entre por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhes graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Gostaria que você abaixasse sua cabeça, vamos orar. Amém? Pai de amor, nós queremos louvar o teu nome por essa manhã. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. O Senhor tem estado presente conosco e isso é motivo de grande alegria, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo nessa manhã venha falar aos nossos corações, venha ministrar aos nossos corações. Por isso nós queremos abrir os nossos corações a ti nessa manhã. Sê conosco, Senhor. Sê com cada um dos teus filhos, ó Pai, e aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja abençoando, alegrando os corações. Receba o nosso louvor nessa manhã e a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Vamos ficar em pé? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dando a Ele a abertura do seu coração, dando a Ele total liberdade nesse culto, nesta manhã. Que o Senhor Ele venha tomar o lugar dEle que é por direito em nossas vidas e que o nome dEle venha a ser entronizado através dos nossos louvores, que suba aos altares do Senhor como gratidão nesta manhã pelo favor do Senhor em nossas vidas. Amém? Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvo
bendizemos, Senhor, porque Tu és santo e nós Te louvamos nesta manhã, Pai. Aleluia. Te bendizemos, Senhor, entronizamos o Teu nome, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Santo, Santo, Santo. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo aquele que tem gratidão, louve ao Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, louve. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Só a igreja. Louve, exalte ao Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Louve, Tu és bom, Senhor. Tu és digno de louvor. seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Digno é o Teu nome. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós necessitamos de um amor. Nós precisamos de Ti. Nós nos encontramos debaixo das Tuas asas protetoras, porque Tu tens poder para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. E hoje nós somos gratos a Ti pela salvação. Somos gratos a Ti porque nos encontramos contigo, Pai. Tu és bendito. Aleluia. Te adoramos.
Te exaltamos. Temos acesso à tua presença santa. Somos gratos, Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que sana. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me reino. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. bendito tu és, Senhor. Maravilhado somos, maravilhado nós somos por ti, Deus. A morte venceu. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Você pode levantar uma de suas mãos e agradecer ao Senhor Jesus. Pai, Tu és o Deus que move as montanhas. O Senhor é o Deus que nos comprou, ó Deus, que nos redimiu por meio do Seu sangue, do Seu sacrifício bendito. A Ti nesta manhã seja a honra, a glória e o louvor. O Senhor é aquele, ó Deus, que conhece os nossos corações, intenções, motivações.
Sabe, ó Deus amado, que está no íntimo do nosso ser, e o nosso desejo nesta ocasião é reconhecer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele que nos abençoa, aquele que nos guarda, aquele que nos deu salvação, libertação, aquele que renova a sua palavra todas as manhãs sobre as nossas vidas. Te adoramos, te bendizemos, todo louvor seja dado a ti nessa ocasião. Ele é exaltado, nosso Cristo é exaltado, nosso Deus é exaltado hoje e eternamente. Por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Romanos capítulo 12, por alguns minutos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor por meio de canções. Romanos 12, no verso de número 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Por que o apóstolo Paulo diz isso? E por que as Escrituras nessa ocasião nos ensina a pensarmos dessa maneira? Porque o verdadeiro culto, o bom culto, o culto que agrada a Deus, o culto que não só agrada a Deus, mas redunda nas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, é o culto do coração. É o culto do coração. O Deus a quem nós servimos conhece nossas motivações, intenções, propósitos. Se estamos aqui para prestar um culto a Ele, se reconhecemos que a grandeza dele sobre nós, sua misericórdia se renova a cada manhã, esse é o culto que agrada a Deus. Não é o culto exterior, mas é o culto interior. É o que me motiva a estar aqui, não é? É o que me move a servi-lo, não é? Com a minha vida, com os meus dons e talentos. E essa é a orientação para nós. Se o culto é do coração, então tudo o que fazemos parte dessa motivação. Você doa tempo porque você tem um coração convertido. Você usa os seus talentos a serviço do reino de Deus porque você tem um coração convertido. Você trata com dignidade os outros porque você tem um coração convertido. Você aprendeu a perdoar porque você tem um coração convertido. E você entrega o seu dízimo, suas ofertas, porque você também reconhece e porque você tem um coração convertido. Na verdade, tudo o que nós fazemos é resultado de uma ação interior. Tudo o que fazemos é resultado de uma ação interior. Separe o seu dízimo e sua oferta, que você nessa ocasião adore a Deus com base naquilo que Deus tem dado a você. Eu quero mais uma vez orar. Diácono Rodrigo vai chegar aqui adiante. E quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque temos a alegria, o privilégio de não só estarmos aqui, mas de realizarmos obras práticas que demonstram que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nessa manhã queremos abençoar a igreja do Senhor Jesus reunida aqui, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que mês a mês, ó Deus amado, honram ao Senhor com parte daquilo que recebem, em atitude de devoção e de gratidão, porque o que nós fazemos é resultado do que está dentro de cada um de nós. Por isso queremos honrá-lo, queremos, ó Deus amado, dedicar e consagrar e oferecer uma parcela das muitas bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas. Abençoamos o povo de Deus nessa manhã e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você vai sair pelas laterais e vai retornar pelas laterais. Nós vamos adorar o Senhor e você vai fazer isso em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos
pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Você pode se colocar em pé? O único a ser exaltado aqui neste dia é o Senhor Jesus. O centro deste culto é o Senhor Jesus. O nome a ser levantado e adorado e clamado aqui neste dia é o do Senhor Jesus. A Ele seja o louvor na tua vida, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra e a Ele seja a glória. Nós viemos aqui adorá-lo, Pai, porque Tu és grande, não há outro além de Ti. Onde estaríamos nós se não fosse a Tua vida em nossas vidas, Pai? Nós Te bendizemos, nós Te adoramos, Senhor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos pra teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantemos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Senhor, Tu és adorado, Pai. Nós nos escondemos atrás de Ti, Senhor, porque Tu vais à nossas frentes, Senhor, despedaçando ferrolhos, quebrando portas, Pai, agindo por nós. Não há outro além de Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Pai. Levante sua voz, porque grande és Tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aplauda ao Senhor, aleluia. Irmãos, vamos orar para que Deus venha dirigir esse momento de pregação, que Deus venha falar através do pastor Wagner, que também venha abrir nosso coração, que venhamos estar com o coração aberto para guardar a mensagem e colocá-la em prática sempre que necessário. Amém? Senhor Jesus, nós glorificamos por esse culto, Pai. Fazemos esse culto para o Senhor, para te bendizer,
Deus, amado Pai, abre o nosso coração, nossas mentes, Pai Celeste, para que venhamos ouvir Tua palavra com toda atenção, com todo temor e tremor. Deus, flua através do pastor Wagner, abre sua mente, seu coração, fortaleça-o na palavra, dá-lhe confiança, autoridade e poder, dá em nossos corações humildade, discernimento, capacidade de discernir o que cada palavra quer dizer, como colocá-la em prática, Pai Celeste, no decorrer dessa semana, desse mês, desse ano mesmo, em nome de Jesus Cristo. Alcança também, Deus, nossos demais irmãos em Cristo que não estão aqui. Deus, reacende o coração, gera sede, gera fome de Deus. Trata cada homem, cada mulher, cada criança, adolescente, jovem, adulto, ancião que faz parte dessa igreja, líderes, liderados. Oh, Pai, acode a Tua igreja, desperta-os, tira a sonolência, tira a ingratidão, tira aquilo que não te glorifica, Pai. Amém. Fortaleça os dizimistas e ofertantes, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te exaltamos, glória a Deus, amém. Muito bem, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9. Eu quero considerar com vocês os primeiros versos, João capítulo 9. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Respondeu Jesus: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Que Deus abençoe sua palavra. Você pode deixar sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Vocês sabem que existem 4 tipos de pessoas que reagem de 4 maneiras diferentes com relação aos assuntos espirituais. Você tem os racionais, você tem os crédulos, você tem aqueles que são incrédulos e você tem aqueles que têm fé. O racional é aquela pessoa que precisa de uma evidência. Ele só consegue acreditar se os olhos dele forem capazes de ver, de enxergar. O crédulo é aquela pessoa que ela crê em qualquer coisa. Qualquer coisa que você disser a ela, ela vai dizer assim: poxa, estou contigo e não abro. No entanto, o incrédulo é aquela pessoa, o próprio nome já define, é aquela pessoa que não crê. Ela rejeita os assuntos espirituais, ela rechaça os assuntos espirituais. E por último, você tem aquelas pessoas que têm fé. Aquelas pessoas que têm fé, mesmo diante das adversidades da vida, são aquelas pessoas que estão firmes, confiantes, olhando para as Escrituras, passando pelo vale da sombra da morte, enfrentando crises, pessoais, no contexto da família. São pessoas que estão passando por tempos bons, por tempos ruins, mas estão lá com a sua casa firmada sobre a rocha. Elas não esmorecem,
elas têm consciência de que Jesus é tudo aquilo que ele disse ser, elas têm consciência de que Jesus é real, de que realmente o que está escrito na Bíblia é uma verdade absoluta, e essa pessoa então se agarra a essa verdade e diz: eu vou até o fim, custe o que custar, porque Deus está comigo. Agora, qual é a ideia desse texto? A ideia central aqui é que, diante dos impossíveis da nossa vida, Jesus transforma o que é impossível em algo possível. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus, na caminhada, ele olhou para uma pessoa. Verso de número 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem que era cego desde o seu nascimento. E o que mais me encanta neste texto em particular é que Jesus, ele na verdade, ele vem de um momento que eu poderia considerar um momento adverso, um momento complicado. Olhe para a sua Bíblia, no capítulo 8, no verso de número 56, olha lá: seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. 57. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. O que o texto está dizendo? Pegaram em pedras para atirar em Jesus. E aí olha que interessante, nós temos essa divisão de capítulos e versículos, mas às vezes a divisão de capítulos e versículos, ela nos dificulta em compreender o fluxo narrativo do texto. Porque o texto termina dizendo que ele se ocultou deles e saiu do templo. Enquanto caminhava, olha a dinâmica do texto aí. Os caras estão ali querendo atirar pedras em Jesus, porque ele disse: eu sou antes de Abraão. Estou falando agora do contexto do capítulo 8, porque Jesus ele faz a multiplicação dos pães ali no capítulo 6. E aí ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os caras começam a ficar meio que ver Jesus com outros olhos. E aí eles dizem: mas você não tem nem 50 anos e está dizendo que é antes de Abraão? Aí Jesus fala: olha, eu sou o que sou. E aí então eles pegam pedras para atirar em Jesus. Jesus sai daquele contexto. E aí o texto do capítulo 9 diz: enquanto caminhava, ele viu um homem. Agora eu quero destacar o seguinte: Jesus não é parado, freado por absolutamente nada. Seja qual for o nível da hostilidade, da indiferença, das dificuldades, Jesus está caminhando, irmãos. Ele não está parado. Querem atirar pedra em Jesus, ele continua. Querem parar o ministério de Jesus, mas ele continua. Querem tolir Jesus de alguma coisa, mas ele continua. Ele diz o que precisa ser dito. E ele faz o que precisa ser feito. Eu quero chamar sua atenção para isso. O ministério de Jesus, irmãos, ele é dinâmico. Ele é tão dinâmico que na caminhada, o texto diz, ele viu um homem que era cego desde o seu nascimento. E qual é a grande verdade de Deus aqui? É que ele não deixou de perceber a aflição pela qual os seus filhos passam. Jesus ele está aberto nessa ocasião para a sua aflição. Ele sente o que você sente. A Bíblia está dizendo que esse homem ele era cego desde o seu nascimento. Esse homem não sabia o que era enxergar. Ele não sabia distinguir entre uma cor e outra. Ele não sabia como que era o formato de um monte. Ele nunca tinha olhado a fisionomia de ninguém. Esse homem sempre enxergou a vida, por assim dizer, não é, do seu lado mais obscuro. Ele não sabe o que é a cor, ele não tem noção de distância. Ele nunca viu o céu.
Mas a Bíblia diz que embora ele nunca tenha visto e enxergado absolutamente nada, Jesus o enxergou na caminhada. Jesus o enxergou na caminhada. E aí então entra em ação o comportamento daqueles que andam com Jesus. Porque uma coisa é Jesus olhando para você, outra coisa é como os outros olham para você. Você já percebeu que o olhar dos outros em relação à sua vida é completamente diferente ao olhar de Deus em relação a mim? E aí olha então o verso 2. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença entre Jesus e os discípulos. Jesus vê um homem em toda a sua necessidade. Os mesmos homens que andam com Jesus enxergam o mesmo homem, mas a visão dos discípulos em relação àquele homem é completamente diferente. Os homens que estão com Jesus sabem que ele é cego, mas o texto diz que não há nenhuma preocupação nos discípulos com a cegueira daquele homem. Eles não estão preocupados com a cegueira daquele homem. Eles não estão sendo compassivos com aquele homem. Eles estão querendo uma oportunidade para fazer teologia. Eles estão querendo uma oportunidade para especular. Jesus, fala para nós, quem pecou? Foi esse cara ou foi os pais deles? Porque os judeus entendiam naquela época que um homem que nasceu cego, possivelmente nasceu cego por causa de algum pecado, ou que ele próprio tenha cometido. O duro é pensar assim, né? Como que um ser humano que nasceu cego cometeu um pecado para nascer cego? Mas os judeus entendiam que ou esse homem nasceu cego porque ele cometeu um pecado, ou porque os pais dele cometeram um pecado, e o resultado do pecado dos pais foi a cegueira. É essa mentalidade tecnocrática dos discípulos, pragmática dos discípulos. E eles estão esperando, com certeza, uma resposta teológica, para a pergunta teológica: quem nasceu cego? Esse homem ou os pais dele? E aí então o texto vai nos surpreender no verso de número 3, quando Jesus disse: Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse neles. Irmãos, deixa eu lhe dizer algo muito significativo. Nessa manhã, Jesus não está nem um pouco preocupado com respostas que têm por objetivo qual é a origem da vida. Quem pecou? Foi ele ou foi ela? Jesus, ele não está olhando para você nessa ocasião pensando no seu passado. Ele não está medindo você com base no seu passado. Jesus não está olhando para você nessa ocasião e dizendo assim: no mês passado. Ele não está vendo você olhando para o retrovisor da sua história. Sabe, Rosa, há 10 anos atrás eu vi o que você fez. Sabe, Vanessa, 20 dias atrás, Jesus não está olhando para nós nessa ocasião pelo retrovisor da nossa história. Não é assim que ele olha, irmãos. A questão é o presente e o futuro. Quem pecou? Os discípulos perguntam. Parece que eles querem colocar Jesus em uma situação difícil. Quem pecou? Responda para nós. E aí Jesus vai dizer que toda aquela situação, ou todas as situações que eu e você passamos nessa vida, elas precisam redundar em um louvor da glória de Deus. Eu quero te falar, Jesus é poderoso para transformar toda circunstância. Ah, mas eu estou vivendo um impasse na minha vida. Ele é capaz de mudar esse impasse aí. Ele é capaz de transformar algo difícil em algo absolutamente fácil. Qual o segredo então? Que nesta ocasião nós aprendamos a glorificar a Deus. Porque nós não estamos aqui buscando uma solução imediata. Você não colocou o seu problema no micro-ondas de Deus e programou para que dali um dia, 24 horas, você tenha uma resposta favorável. Nós não estamos aqui, irmãos, para complicar as ações de Deus em nossas próprias vidas.
E nem estamos aqui para tentar colocar o Senhor, não é, contra a parede, como se Ele tivesse a obrigação de realizar algo em meu favor. Nós estamos aqui para dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque a grande questão nessa ocasião não é, eu perdi o emprego e agora o que eu faço? Essa não é a questão, gente. A questão é, me encontro enfermo, o que eu faço? Não, essa não é a questão. Eu estou tendo que lidar com temores e tremores do meu coração e na minha alma, o que eu faço? Não, essa não é a questão aqui. A questão aqui é a seguinte: de que forma você pode glorificar a Deus frente ao desemprego, diante da ausência da saúde, diante de um fator limitador, seja ele financeiro, emocional ou qualquer outra dinâmica da sua vida. A grande questão aqui, irmãos, é como eu e você podemos enxergar a mão de Deus sobre as nossas vidas, passando o que estamos passando e vivendo o que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque a beleza do cristianismo está em enxergar o meu Deus em todos os cenários da minha vida. Seja um cenário bom, seja um cenário ruim. É muito mais fácil enxergar a Deus quando há dinheiro no bolso. É muito mais fácil enxergar a Deus quando você tem sua saúde perfeita. É muito mais fácil você enxergar a Deus quando você passa num concurso. É muito mais fácil enxergar a Deus quando as coisas estão acontecendo e você está vibrando com elas, uma conquista atrás da outra. Agora, quando você está no mar revolto, agora quando você está vivendo crise após a outra, entrando num vale, saindo de um vale, entrando num vale, saindo de um vale, quando você olha ao seu redor e não vê respostas, quando você tenta enxergar uma luz no fim do túnel, e mesmo sabendo que Deus é Deus, você no coração fica, mas Senhor, será que o Senhor realmente está me vendo? Mesmo diante dessas situações, aí é mais difícil. Aí a realidade é outra, completamente diferente. Irmãos, eu fico encantado com as Escrituras. Jó disse o seguinte: então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É isso. O Deus que está comigo neste cenário da minha vida é o mesmo Deus que está comigo neste cenário da minha vida. Na minha jornada de vida, não há nenhuma fase, não há nenhum período dessa existência onde Deus esteja fora dela. Os irmãos de José disseram o seguinte: agora chegou a sua vez de nos punir. Aí José disse: eu não vou puni-los, porque Deus usou tudo o que aconteceu. Vocês me venderam, foi doloroso, foi difícil, mas Deus usou aquela situação para que hoje eu pudesse ser um instrumento de bênção na vida de vocês. Então fiquem felizes, porque Deus transformou o que era ruim em algo bom, pegou o que estava azedo e transformou em algo doce. Foi por isso que o apóstolo Paulo orou 3 vezes e disse: Deus, tira esse espinho de mim. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. E por isso o apóstolo Paulo disse: já que a graça de Deus está em mim, então vou me alegrar, ainda que eu esteja sentindo dor. Então eu vou cantar uma canção a Deus, ainda que esse espinho esteja me aferroando. Foi por isso que Estevão olhou para os céus e disse: eis que vejo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E mesmo sendo apedrejado, disse: Pai, perdoa essa geração aí, porque eles não sabem o que fazem. Porque se Deus está comigo no mar tranquilo, Ele também está comigo no mar revolto. Se Ele está comigo quando as coisas estão indo relativamente bem, na minha ótica, Ele continua comigo quando as coisas estão indo de mal a pior. É assim que as coisas acontecem. Quantos creem nessa verdade, irmãos? O nosso Deus está controlando as coisas, agindo mediante as coisas. E eu quero então caminhar aqui
pensando com vocês que quem anda com Deus tem de estar preparado para coisas surpreendentes. Versos 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou nos olhos do cego, em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo, voltou enxergando. Preste atenção. Quem anda com Deus deve estar preparado para ser surpreendido. Porque, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã servindo a um Deus que é imprevisível. Você não tem como prever e você não tem como determinar o que Deus fará nos próximos minutos. Nós não temos como determinar isso. Não temos como sondar o coração de Deus para saber de que forma Ele vai agir, de que maneira Ele vai atuar. O fato é o seguinte: quem anda com Deus deve estar preparado para ser surpreendido. Quem está preparado para ser surpreendido pelo Senhor aqui, irmão, positivamente? Porque Deus nunca surpreende alguém de maneira a gerar mais tristeza. As coisas que Deus faz, irmão, são coisas lindas. As ações de Deus, elas não podem ser programadas. Quando Deus age, não há previsibilidade. Aliás, irmãos, quando Deus age, a gente fica de boca aberta. A gente fica, olha, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Esse cara aqui, esse homem que era cego, foi questionado. Foi questionado uma vez, foi questionado duas. Quem te curou? Quem te curou? Como foi? Quem te curou? Como foi? Chama os pais. Esse é teu filho? Ele nasceu cego mesmo? Por que agora ele está vendo? Chegou uma hora que esse homem disse: peraí, eu não tenho como explicar. Foi algo inédito. O homem que me curou juntou uma lama, passou nos meus olhos e disse: vai lá se lavar, e eu voltei vendo. Não tem explicação. Não tem como eu dizer matematicamente que a coisa aconteceu desse jeito. Não tem como eu fazer um tratado para explicar uma ação que não é uma ação humana, mas é uma ação sobrenatural. E é isso que você tem de entender nessa ocasião. Nós estamos aqui, irmãos, numa esfera, diante de um livro, de uma escritura, que ela não pode ser explicada matematicamente nem cientificamente. Nós estamos aqui diante de um Deus que não pode ser enquadrado na minha matemática e nem muito menos na minha lógica de ver a vida. Nós estamos aqui, irmãos, adorando a um Deus que age de forma sobrenatural. Nós estamos aqui, irmãos, adorando a um Deus que faz coisas inéditas de forma imprevisível. Eu não sou capaz de prevê-las, porque Ele é Deus capaz de fazer essas coisas. Conhece alguém que já pescou um peixe e quando abriu o peixe tinha uma moeda dentro da boca de um peixe? Está aí nas escrituras. Você conhece alguém que disse assim: o que a gente tem para alimentar essa multidão? Tem 5 pães e 2 peixes. Já ouviu uma história? Você já ouviu uma história dentro da sua realidade humana, sem olhar para as escrituras, de alguém que tenha feito uma refeição para 10.000 pessoas a partir de 2 pães, 5 peixes e 2 pães? Conhece? Eu não conheço. Irmãos, nós estamos diante de um Deus maravilhoso. Jesus estava no templo, e lá no templo tinha um homem que tinha uma das mãos, a Bíblia chama de mão mirrada, uma mão menor, uma mão defeituosa. E Jesus curou esse homem. Algo lindo. Marcos 3. Marcos capítulo 5, Jesus curou a filha de Jairo. Alguém disse: a menina morreu. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, chegou tarde demais, não vai fazer mais nada, a menina morreu. Jesus falou assim: tira essa gente que não crê daqui. Porque quem não crê, irmão, não vai ver milagre. Tira essa galera daqui, fica só os pais. Menina, levanta. Levanta, menina, está feito. Gente, o texto é lindo. A Bíblia diz que um homem chegou diante de Jesus e falou: se o Senhor der uma palavra de autoridade, porque eu sei o que é ter autoridade. Quando eu digo para o meu servo, vai, ele vai, volta, ele volta. Se o Senhor disser uma palavra só, o meu servo lá pode ser curado. Jesus falou: nossa, eu nunca vi alguém com tanta fé. Seja feita.
Quando o homem chegou em casa e perguntou, que horas ele foi curado? Ele constatou que era exatamente aquela hora que Jesus havia dado aquela palavra de autoridade. Eu quero dizer a você nessa manhã, Jesus, ele nos surpreende, gente. Ele rasga o manual. Ele rasga o manual. Sabe aquela coisa assim? Mas tem que acontecer do meu jeito. Ele rasga o manual, ele rasga tudo. Ele quebra paradigma. Ele não age mediante um protocolo. O cara vai fazer uma viagem de avião, tem protocolos. Protocolo quando pousa, protocolo para decolar. O piloto tem que seguir um protocolo, o copiloto um protocolo. Não pode deixar de cumprir protocolos. Porque tudo que está no campo da humanidade, das falhas que o ser humano está suscetível a cometer, os protocolos são necessários. São necessários para você e para mim, mas não para Deus. Porque aí Deus desce e fala assim, eu vou rasgar o manual, vou fazer do meu jeito. Vou curar do meu jeito. Alguém conhece a história de alguém que foi curado porque alguém foi lá, pegou barro do chão e passou na vista de alguém e a pessoa ficou enxergando? Porque o que curou aquele homem não foi necessariamente o barro. O que Jesus está fazendo aqui, ele está nos ensinando nessa ocasião, é que Ele é a única pessoa, o único ser capaz de realizar algo inédito, imprevisível, inusitado, algo para deixar você de boca aberta, porque esse homem disse, eu era cego, mas agora o importante é que eu vejo, eu estou vendo, e isso agora em minha vida faz toda a diferença. Eu concluo dizendo a você, se você deseja andar com Deus, saiba que essa é a verdade mais extraordinária que você precisa saber. É a verdade mais linda. Deus quer abençoar a sua vida nessa ocasião de uma maneira que você nem imagina. Confie, entregue-se, creia, deposite sua esperança, sua fé no Deus que é capaz de realizar coisas grandes, surpreendentes, extraordinárias, inéditas, tudo isso para o louvor da sua glória. A realidade com a qual temos de lidar diariamente é com um objetivo, para que lá no fim Deus seja glorificado. Eu concluo dizendo isso. Um pastor descobriu que tinha um diagnóstico de câncer, e a única possibilidade de sobrevivência desse pastor era um milagre. Ele chegou diante da sua igreja e disse, irmãos, se Deus quiser me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Eu acho isso extraordinário. Deus está atuando positivamente em todo o trajeto, em todo momento. Curando, não curando, Ele continua sendo Deus. Que Ele te abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Pai querido, bendizemos o Teu nome nessa ocasião e queremos glorificar o Senhor por esta palavra, pelas orientações do Senhor para as nossas vidas e pela necessidade que temos de confiar e crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, imaginamos ou pensamos. Quando olhamos para a Tua palavra, percebemos que o Senhor é capaz de realizar algo inédito, inusitado, para o louvor da sua glória. Pai, por isso nos entregamos a Ti nessa ocasião. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E também nos ensine a enxergar a Tua graça em toda a trajetória da nossa vida. Que o Senhor abençoe esse homem que está temeroso, essa mulher que está temerosa, que o Senhor traga paz ao coração aflito, que o Senhor traga encorajamento àquele que está desencorajado, que o Senhor fortaleça aquele que está caído, que o Teu nome de alguma maneira seja sempre, sempre, sempre glorificado. Quero abençoar os Teus filhos com toda a sorte de bênçãos espirituais nesta manhã, e faço isso, ó Deus, em nome de Jesus.